dia, bom dia. Estou aqui em mais um encontro com vocês e eu estou gravando esse vídeo logo após o CIOSP, o Congresso Internacional de Odontologia. E nesse CIOSP eu tive a oportunidade de gravar um podcast junto à Ultradente sobre um projeto de inovação incrível e em breve estará aí no ar para que vocês possam assistir. Mas hoje, o nosso objetivo é continuar a nossa conversa sobre carreira e eu vou abordar como que a odontologia ela entrou na minha vida e como tudo aconteceu. No podcast anterior, eu conversei com você sobre como eu ingressei em uma das melhores universidades do país, a Unicamp, mesmo estudando em escola pública. Se você perdeu, volta lá para assistir. Bom, e para começar esse nosso bate-papo, não tem como eu não citar a influência da minha mãe na minha decisão em ser dentista. A minha mãe, ela foi auxiliar de dentista por 25 anos. E eu acredito que, de alguma forma, aquela atmosfera, aquele ambiente, acabou me influenciando na decisão em cursar odontologia. E é bem interessante ver o quanto que o quanto a nossa família é capaz de influenciar nas nossas decisões, nas nossas escolhas. E foi assim, gente, logo que eu ingressei no vestibular, eu me vi numa situação onde eu tinha duas opções. Ou eu mudava de cidade, o campus de odontologia Unicamp é em Piracicaba, ou então eu viajava todos os dias, da minha cidade natal para Piracicaba. E o que foi possível naquela época era realmente viajar todos os dias. Então, por 2 anos, durante a minha graduação, eu fazia esse trajeto da minha cidade natal até Piracicaba. E era um grande desafio, foi um momento onde eu precisei ter muita resiliência. Então, fica aqui essa reflexão para você, a importância da resiliência. Eu tinha que acordar ali todo dia, por volta de 4h30 da manhã, porque eu tinha que sair muito cedo. O ensino em odontologia lá na Unicamp é integral, então eu passava o dia todo na universidade e ao final do dia voltava. Então eu chegava em casa por volta de 8h30 da noite. Era uma jornada muito desafiadora. Mas assim foi os 2 primeiros anos. E aí depois eu mudei para Piracicaba e aí foi uma experiência fantástica, onde eu tive a oportunidade de crescer como pessoa, crescer como profissional também naquela cidade, nos desafios que fazem parte do nosso dia a dia. E durante essa jornada, eu sempre abracei todas as oportunidades. E como eu sempre estudei em escola pública, a Unicamp, ela oferecia alguns benefícios, como, por exemplo, bolsas trabalho, bolsas iniciação científica, e eu já tive todas as bolsas possíveis que vocês podem imaginar. Então, iniciação científica, por exemplo, eu fiz 2 durante a graduação, na área de materiais dentários, onde eu estudava sobre adesão, estudava sobre cerâmicas odontológicas, e essa experiência me trouxe um know-how muito grande para mim no mercado de trabalho. Entender os materiais odontológicos é muito importante, principalmente para quem trabalha dentro da dentística, da reabilitação oral. Então, tudo isso me agregou muito em termos de experiência e conhecimento em relação à aplicabilidade clínica desses materiais. Participei de jornadas odontológicas, eu participava muito de congressos, já tive a oportunidade também de participar ali na organização dos eventos e das jornadas, e tudo isso foi muito importante para minha maturidade profissional. Para quem não conhece a minha trajetória, hoje eu também sou professora, sou mestre em dentística, então eu vejo quanto que aquele momento da graduação, aquelas oportunidades que eu abracei foram importantes para tudo que eu exerço hoje, como dentista, como professora. Então, aqui a grande lição para você que está me ouvindo é: abrace as oportunidades. Muitas vezes são essas oportunidades que nos diferenciam lá na frente. São oportunidades que agregam. Você participando, por exemplo, de um congresso, você tem todo o preparo que você precisa fazer em termos de estudos, de pesquisa científica a respeito de um tema, você precisa se preparar com a sua comunicação, com a sua postura. Quando você
se submete a participar da organização de um evento, você também desenvolve habilidades ali de networking com os professores que são palestrantes daquele evento. Então, tudo isso vai gerando um know-how para você que futuramente pode agregar muito no mercado de trabalho. Mas dentre todas essas oportunidades que eu abracei ao longo da graduação, a iniciação científica foi algo que hoje eu vejo que foi tão importante para minha maturidade profissional, porque foi ali que eu aprendi a importância da ciência na nossa prática clínica, o quanto é importante nós, dentistas, basearmos as nossas condutas clínicas em ciência. Isso é muito importante. E logo que eu me vi no mercado de trabalho, eu trouxe todo esse conhecimento para os meus pacientes. E isso fez muita diferença. E além disso, durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer também alguns estágios clínicos. Eu tive o privilégio, posso dizer assim, de ser a primeira turma de 5 anos da Unicamp. Então eu acompanhei algumas mudanças, algumas transições, e uma das mudanças foi a inserção de estágios clínicos no último ano da graduação. E aí eu tive a oportunidade de fazer estágio clínico em uma disciplina que chamava Inter-Relação Periodentística. Então, por 6 meses ali, eu tive a oportunidade de conviver com excelentes mestres que são referência nessas áreas. Foi ali que eu fiz o meu primeiro caso de facetas em resina. Então, quando eu fui para o mercado de trabalho, eu já tinha uma experiência em relação a esse procedimento por conta de um estágio durante a graduação. Também tive a oportunidade de fazer estágio na disciplina de clareamento dental. Então, foi ali também onde eu fiz os primeiros, onde eu atendi os primeiros pacientes para exercer a técnica de clareamento dental. Foi muito bacana. Todas as condutas que nós aprendemos ao longo desses meses, desse estágio, também foi com excelentes mestres lá da Unicamp, condutas muito baseadas em ciência. Então, tudo isso me agregou e eu sempre gostei muito de dentística. Então, abraçando essas oportunidades no meu último ano, fazendo estágio nessa disciplina Inter-Relação Periodentística, clareamento dental, isso me preparou demais para o mercado de trabalho. A graduação, ela é extremamente importante para a nossa formação como cirurgião dentista. É na graduação onde nós aprendemos os fundamentos para posteriormente colocar em prática com os nossos pacientes. Mas, por um outro lado, naquela época, já que o CIOSP está em pauta, eu acho importante compartilhar com vocês a minha visão desse congresso na época da graduação. Eu lembro que durante o CIOSP eu olhava aquele monte de materiais, aquele monte de novidades, materiais restauradores e tudo mais, e eu não sabia ao certo de que maneira aquilo poderia me ajudar quando estivesse no mercado. E isso, gente, a gente só vai construindo com a experiência clínica, atendendo os nossos pacientes. Então, naquela época, logicamente que, como aluna, eu buscava no CIOSP assistir diversas palestras para aprender tudo que há de mais novo e assuntos que estavam em pauta. Mas as coisas, elas vão mudando. É importante a gente estar com a mente aberta em relação a isso. Eu lembro muito bem de uma época onde nós tivemos o boom das cerâmicas odontológicas, das lentes de contato. E eu vivi isso durante a graduação. Mas o mercado ele foi mudando. Hoje em dia, os materiais restauradores, eles evoluíram. Então, até por isso também que as facetas de resina hoje estão muito em alta. Mas sabe a conclusão que eu chego com toda essa trajetória, essa visão que eu acompanhei? E o que me ensinou foi a experiência clínica. Não existe o melhor material, existe a melhor indicação para o seu paciente. Então, a gente tem que tomar cuidado com os modismos. E essa consciência, essa maturidade profissional, a gente só vai adquirindo com a experiência clínica. Às vezes, durante os meus cursos, os alunos me perguntam, mas qual é o melhor material? Qual é a melhor marca? Gente, depende. Para cada situação clínica, para cada paciente, a gente vai elaborar uma conduta. Então,
A graduação, ela é extremamente importante, mas a gente também deve estar ligados e abertos para acompanhar o que tem de novo do mercado e entender, baseado em ciência, qual a melhor opção para eu aplicar no meu paciente. Então, a gente vai lapidando as nossas condutas ao longo dos anos. Então, é interessante refletir sobre como nós pensávamos antes e como que eu vejo hoje. O CIOSP, por exemplo, atualmente, para mim, tem sido uma experiência muito bacana como profissional, como professora, atuando ali em palestras, em parcerias com empresas que eu admiro, que eu me conecto e que nós temos valores profissionais parecidos. E tudo isso é muito interessante. Bom, gente, conversamos aqui um pouquinho sobre as experiências da graduação e no próximo episódio a gente vai conversar sobre mercado de trabalho, que é um assunto muito bacana. Vou compartilhar com vocês como tudo começou para mim. Então, se você gostou desse podcast, de alguma forma te inspirou, te trouxe um insight, compartilhe com os seus colegas e se prepare para o nosso próximo encontro toda segunda antes das 8 horas da manhã.